caso a água ficava transbordando, represando lá em cima e ficava lá ali para trás. A lagoa era onde? Era... Isso aí é a parede da lagoa. Na verdade não é lagoa, é uma represa. É uma represa. Mas ficava dentro do terreno aqui do clube, não era? Sim. E o próprio muro que continha água da... Não, é porque assim, o que acontece? Eu tenho o muro que é o limite do terreno. E eu tenho, no caso, esse muro aqui, ó, tá logo aqui, esse aqui limita o terreno do clube. E logo depois de lá, ele tem um outro muro que era o limite do terreno para lá. O muro não represava a água. Quem represava a água era essa estrada. Tanto é que o que rompeu foi a estrada. O muro é um muro comum, né? Um muro simples de tijolo, de alvenaria, ele tinha uma passagem livre de água. Aí o muro ficava antes da estrada. Isso, eu tenho um muro de limite lá do curso. E lá eu tenho essa represa, o lago da represa, ficava para lá. Daqui a gente não vê nem A altura, nem 10% a altura da onda de água chegou a tomar isso aqui tudo? Ali Como é onde que está foi? o nível, ó. Você está vendo aquela molhada lá nas paredes, tudo ali é o nível da água. Nessa parede aqui você visualiza melhor, ela está bem definida assim, o nível que a água chegou. Qual é o balanço atual das mortes, das vítimas? Nós temos 3 vítimas fatais e tivemos 40 atendimentos deslocados ao hospital e diversas pessoas afetadas. Quantas famílias, quantas casas? Está sendo feito o levantamento nesse momento, a gente está justamente para identificar, porque nós temos situações de pessoas que estão desabrigadas, o risco ainda de desabamentos, nós temos ainda o risco de acidentes com instalações elétricas, já que houve uma alteração dessa normalidade que a gente tem, vamos dizer assim, mesmo que precária, mas tínhamos uma situação e essa situação foi alterada. Mas, essa tragédia poderia ter sido evitada, Major? Estava acumulada. Eu diria que sim, é possível a gente ter veja que nós temos uma obra de engenharia, no caso aqui um barramento, e esse barramento precisa de manutenção tal qual qualquer obra de engenharia. Então o que a gente precisa visualizar é essa necessidade. É uma obra de um terreno privado, ou seja, o acesso das autoridades, se não houver uma comunicação com relação ao risco, em tese ela está sendo... Mas sim, poderia ter sido. Inclusive, tanto no que diz respeito à origem, como no que diz respeito às consequências. Veja que nós temos uma situação assim, quando a gente faz avaliação de risco, a gente está fazendo uma avaliação de um conjunto. A gente não pode dizer aqui que o barramento por si só, se ela tivesse um barramento desse numa zona rural, por exemplo, mas aqui nós tivemos também uma ocupação no leito natural da água também. Então tivemos essas duas situações, né? Com relação à presença dessas famílias nessa área de risco, isso poderia ter sido fiscalizado, impedido, recomendado a saída delas? Ou não tinha como prever que isso poderia acontecer? É previsível, não se poderia, vamos dizer assim, a previsão é possível, de uma vez que quem está nessa área de risco, a gente vê que nós estamos numa área, agora é um problema social mais do que técnico, vamos assim dizer. A prefeitura, para remover essas famílias, chega a ser um problema de, inclusive, às vezes entrar na justiça. Não há como remover sem ter um lugar para onde levar, né? Até porque a gente teve experiência, inclusive, tanto daqui como da Vila da Paz, que é outro ponto crítico de invasão, ou seja, nós temos habitações subnormais. Essas habitações elas são construídas de forma precária, não tem a menor fiscalização, já que a gente, vamos dizer assim, os órgãos públicos, ele não tem regularização desse. A pessoa vem e invade, inclusive, pelo contrário, a gente testemunhou no passado residências, famílias que foram removidas e que na sequência veio outra e construiu no lugar. Então é uma situação complexa, mas que precisa ser atacada de frente para a gente ter uma solução definitiva. Foram realmente pelo menos 100 casas atingidas ou não pode ter certeza? Esse número não foi fechado ainda. Certo. Ainda está em levantamento. As pessoas que faleceram, que ficaram feridas, elas estavam no caminho da água, elas estavam no meio da rua, estavam em casa, como é que foi? Em casa. O acidente aconteceu no momento, estava chovendo, ou seja, as pessoas, era um horário também que não era um horário de trabalho, as pessoas estavam em suas residências e quando foram alertadas já foram avisadas basicamente pela água. Aí como chegou a invadir as casas, aí elas foram arrastadas, né? Já foram arrastadas, inclusive foram pegas de surpresa. Foi uma questão, não dá para se falar nem em minuto. As pessoas que relataram aqui, elas que presenciaram, que participaram, que tiveram realmente no local, é coisa de chegar e pegar uma criança e não ter mais condições de pegar outra, porque a água já chegou ao nível do peito, já estava, ou seja, e era a água quem estava no local onde não houve correnteza, ele só foi a invasão da água,
esses tiveram mais sorte. Os que tiveram no caminho da água, pegando a correnteza, ou seja, os que estavam mais próximos do canal, essas sim foram as vítimas fatais. O senhor tem o nome das 3 vítimas, a idade? É uma criança, né? É uma criança de 2 anos, um senhor e uma Idosa, né? idosa. Não tenho exatamente A circunstância que o corpo deles foi encontrado, eles estavam dentro das suas residências ou tinham sido levados para... Foram todos levados. Arrastados, né? Foram todos arrastados. O senhor, ele estava muito machucado, ele foi levado ao hospital, foi atendido aqui e conduzido ao hospital. Eles estavam mais ou menos aqui distância aqui Na desse passagem ponto onde até... lá onde está passando o pessoal, um pouco abaixo lá. Que lá foi o ponto mais onde a água pegou velocidade, né? Certo. Aí levou minhas coisas tudo. Os corpos foram encontrados por volta de que horas? Ainda durante a madrugada? À noite, antes de 10 horas, os 3 corpos já tinham sido... Os 2 corpos que foram localizados e a terceira vítima que veio a óbito já no hospital. Tá ok. Quem foi que chegou a ser socorrido e morreu no hospital? O senhor Edmilson, líder comunitário aqui.